Olá galera, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, se você já conhece meu trabalho, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui hoje. E se você está chegando novo, seja muito bem-vindo, eu espero que você goste, que você fique por aqui. Esse canal é um canal de bate-papo para a gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e que infelizmente a gente não conhece ninguém. Não importa onde você mora, se você mora aí na América, se você mora na Ásia, a criminalidade ela existe em qualquer lugar do mundo e cabe a cada um de nós a gente cuidar da nossa segurança, porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. O caso que eu vou estar contando para vocês hoje é o caso de um adolescente de 16 anos que aconteceu no ano de 1995 numa cidade que fica a 20 quilômetros da capital, Paris. Na madrugada do dia 27 de fevereiro de 1995, um adolescente ligou para a polícia da cidade de Louveciennes. Essa cidade era pequenininha, tinha uns 7 mil habitantes, todo mundo conhecia todo mundo. E a polícia ali de plantão recebeu a ligação desse jovem adolescente que falava apenas: mataram todo mundo aqui em casa, vem aqui por favor, pelo amor de Deus, vem aqui em casa, vem aqui em casa. A polícia de uma cidadezinha pequena falou: isso aqui é um trote, com certeza. Desligou, falou: beleza, tamo indo aí. Pum, desligou. Daí o policial de plantão falou: vou retornar para ver se realmente é a mesma pessoa, se estão dando risada. A polícia retornou a ligação. Quando a pessoa atendeu do outro lado, realmente era um adolescente que estava com uma voz toda chorosa, desesperado, falando: vem rápido, mataram todo mundo aqui em casa, eu não sei o que fazer. Tinham 2 policiais de plantão nesse dia e os 2 foram até a casa desse menino. Chegando lá, eles constataram que o adolescente realmente estava em choque, estava no jardim chorando demais. Um policial ficou com esse adolescente no jardim tentando acalmar, enquanto o outro foi entrando na casa. Quando esse policial entrou na casa, ele descobriu uma cena de terror. O outro policial conversando com esse adolescente, ele queria saber mais informações, mas por enquanto não tinha como conversar com o adolescente porque realmente ele estava fora de si. A única coisa que a polícia soube é que o nome dele era Alexis e que ele tinha 16 anos. A cena de terror era a seguinte: quando o policial foi entrando nessa casa, ele já viu que tinha um cara ali na porta de entrada, morto, e estava cheio de sangue, parecia tiro. O policial foi andando mais um pouquinho e encontrou mais 3 pessoas na sala dessa casa. Tinha 2 mulheres e um homem. Aí a polícia foi andando, esse policial subiu, viu que tinha vários e vários quartos. A casa era enorme, casão mesmo, de gente rica. Em um dos quartos, esse policial identificou um outro corpo de um homem. Ele descendo ali já foi chamando reforço, viu que estava uma cena assim fora de comum daquela cidadezinha pequena onde não aconteciam essas coisas, e os outros policiais começaram a chegar até o local, todo mundo começou a vasculhar a casa e encontraram atrás do sofá o corpo de uma outra mulher. Então, nesse meio tempo aí, onde eles descobriram essa casa cheia de cadáver, conversando com esse menino de 16 anos, a polícia descobriu em menos de 1 hora 6 pessoas que tinham sido mortas cruelmente com vários e vários tiros. A polícia queria entender o que aconteceu. Eles tentavam acalmar esse adolescente, o Alexis, e ele conseguiu contar para a polícia que ele estava na balada em Paris. Quando ele chegou em casa, ele viu todo mundo ali sem vida e ele entrou em desespero e ligou para a polícia para pedir ajuda. Ele mostrou inclusive para a polícia uma fatura de um hotel. Ele falou: estava fazendo festa aí com os meus amigos e no meio da noite eu fui para esse hotel para aproveitar e tá aqui, eu tava nesse hotel, eu não tava aqui. Então eu cheguei e vi tudo isso aqui, eu tô desesperada, eu não sei o que fazer. Logo de cara, esse menino, ele falou para a polícia que todo mundo ali da casa era russo, era o pai dele, eram 2 amigos do pai dele, a madrasta dele e os 2 pais da madrasta, o pai e a mãe da madrasta. E todo mundo era russo, mas todo mundo morava aqui na França. A polícia ficou meio achando estranho, porque falou assim: caramba, como que ele sabe que tinha 6 pessoas mortas na casa, sendo que a gente teve dificuldade de achar a pessoa que estava ali atrás do sofá? A polícia achou estranho, mas anotou tudo ali e começaram a tentar falar mais e mais e mais com esse menino, enquanto a polícia científica já estava ali na casa e tentando achar mais e mais pistas. Só de olhar a cena do crime, a polícia já sabia que quem tinha feito isso com essas pessoas era alguém que tinha muito ódio, porque foi um crime muito cruel, foi um ato muito selvagem, muitos tiros. A polícia percebeu também que eles eram uma família muito rica, milionários. A casa era muito grande, tinha muita decoração assim cara, objetos de valor, e a polícia viu que isso não tinha sido roubado, então talvez um roubo que deu errado não explicaria, porque todos os objetos de valor estavam na casa.
A polícia, para surpresa de todos, descobriu em um dos quartos dessa casa que tinha uma menininha de 2 anos e meio dormindo, a irmãzinha do Alexis. Ela estava viva, graças a Deus. Então a polícia pegou essa menininha, levou ela para um lugar seguro e ela sim teve a vida preservada, porque até então a polícia não entendia, não sabia como que tinha acontecido e por quê. A polícia científica nessa casa, eles viram que tinha muita arma, em todo lugar tinha arma, o pessoal da casa, eles tinham licença para atirar e tinha munição em tudo quanto é lugar e era acessível para qualquer pessoa. Todo mundo que entrava na casa podia pegar uma arma fácil. Então poderia ser fácil sim para um ladrão ter tentado roubar alguma coisa, ter dado errado, pego uma arma que estava ali à disposição e ter atirado em todo mundo. Então a polícia não sabia realmente o que tinha acontecido. A polícia científica, eles acharam, olhando bem devagarzinho essa cena de crime, uma pecinha que parecia uma pecinha, um fecho de um relógio. E eles acharam isso na frente de uma porta de um quarto, onde um homem tinha sido encontrado, morto dentro desse quarto. Parecia que alguém tinha esmurrado essa porta e de tanto esmurrar, quebrou o relógio e essa pecinha caiu no chão. Aí a polícia científica pegou essa pecinha e falou, será que não é de uma das vítimas que fez isso, matou todo mundo e depois se matou? Começaram a olhar todas as vítimas, mas ninguém tinha relógio. Aí perguntaram pro Alexis, o adolescente, você tem relógio? Aí ele mostrou os pulsos e falou, não tenho nada. A polícia falou, e no seu bolso, tem alguma coisa? Ele tirou um relógio do bolso e o relógio estava arrebentado. E a polícia pegando a pecinha, a polícia viu que realmente era a pecinha desse relógio que estava quebrado. Foi nessa hora que a polícia falou assim, olha Alexis, vamos ali na delegacia para a gente conversar com mais calma. A polícia tinha quase certeza que esse adolescente de 16 anos tinha feito essa coisa cruel com essas 6 pessoas. Mas por que ele teria feito isso? Chegando na delegacia, a polícia começou a conversar com esse jovem e não precisou de muito tempo não. Logo de cara, ele começou a chorar e falou, eu matei todo mundo. E eu vou explicar para vocês por quê, porque eu estava passando por um período de muita pressão. O meu pai, ele era extremamente violento comigo, ele batia demais em mim, fisicamente era horrível de estar naquela casa e psicologicamente também. Meu pai me humilhava demais e eu não estava mais sabendo o que fazer, eu queria eliminar o problema e o que eu achei de solução era matar o meu pai, mas infelizmente saiu do controle e eu matei todo mundo. A polícia ficou assim, chocada de escutar isso da boca de um adolescente de 16 anos que não tinha nenhum antecedente criminal e que era aparentemente calmo e tranquilo. Ele nunca tinha dado sinais de nada. Claro que dessa hora aí já deixaram ele de canto para continuar o interrogatório e obter mais detalhes. Eu vou falar um pouquinho aqui da vida do Alexis. Ele nasceu na Rússia e até os 7 anos ele viveu com a mãe e o pai dele. Depois os pais divorciaram e esse menino ficou só com a mãe morando lá em Moscou, na Rússia. E o pai veio aqui para a França. O pai dele chegou aqui, teve uma brilhante ideia de ter empreiteira de madeira e ficou ricaço, milionário. Começou a ganhar muito, muito, muito dinheiro, só que ele esqueceu o filho dele que estava lá na Rússia. Então ele viveu a vida dele aqui, teve muita grana e nem falava com o filho. Quando o Alexis completou 13 anos lá em Moscou, esse pai apareceu do nada. Opa, tudo bem, filhão? Quer vir para a França morar com o pai? Que aqui você tem melhores condições. Ele que tinha ficado todo esse tempo sem ver o pai, ele falou, poxa, tem oportunidade melhor na França, vou para a França. Ele era muito colado com a mãe dele, mas mesmo assim, até a mãe incentivando, esse menino de 13 anos sai de Moscou e vem morar aqui na França com esse pai. E a vida dele mudou drasticamente. Quando ele morava lá em Moscou com a mãe dele, ele tinha uma vida modesta, ele não tinha muitas condições, era aquela vida mais cerradinha, sabe? Ele não tinha como esbanjar muito, era tudo contadinho no fim do mês. E quando ele chegou aqui na França, ficou rico. O pai dele tinha muita grana. Então, do dia pra noite, ele se viu, eu sou pobre, mas cheguei aqui na França e fiquei ricaço. Só pra vocês terem uma ideia, quando ele começou a estudar aqui, ele estudava nos melhores colégios. O pai dele dava uma mesada para ele tinha 15 anos na época dessa mesada. Ele tinha uma mesada de 1.000 euros todo mês. 1.000 euros é mais de 6.000 reais para um adolescente de 15 anos. E ele tinha um apartamento dele, ele morava sozinho na frente da escola. Ele era assim, um amigão de todo mundo gostava dele, ele era muito estudioso, ele era esforçado, ele dava valor porque ele tinha, só que ele pagava tudo pra todo mundo, sabe? Como ele tinha mais grana que todo mundo, tudo que eles faziam, saíam pra festinha, bar, ele pagava tudo pra todo mundo. Então é óbvio que a galera idolatrava esse cara, né? Todo mundo adorava sair com o Alexis porque ele pagava tudo pra todo mundo.
Nessa idade aí de 15 anos, o Alexei ele conheceu uma menina de 21 anos, ela era de origem russa também, e ele ficou extremamente apaixonado por essa menina. Só que o pai do Alexei não queria não que ele tivesse esse relacionamento, porque ele falava, não, essa menina tem 21 anos, ela é muito mais esperta que você, e ela só tá com você por causa do seu dinheiro, para de ser otário, filho. Vai estudar, vai fazer sua vida, para de graça. E ele não queria porque queria essa mulher, queria ficar com ela, queria namorar, e o pai não queria. Então foi aí que os problemas começaram e ficaram muito sérios e se tornou uma relação muito tóxica entre os dois. Só para vocês terem exemplos, o pai fazia de tudo para terminar o relacionamento, mandava pessoas para cantar essa menina, para ver se essa menina traía, para ele filmar e mandar pro filho. Ele fazia coisas assim absurdas, porque ele tinha dinheiro, então ele pagava as pessoas para ficar infernizando a vida do filho ou a vida dessa menina, mas não dava certo. Uma vez, como ele era um homem de negócios, o pai do Alexei ele foi viajar. Sabendo que o pai ia viajar, o Alexei ele falou assim, pô, tenho dinheiro, tenho os amigos aí final de semana, vou dar uma festona de arromba. Ele fez uma festona naquela big casa grandona, convidou todo mundo, muito uau, com a música alta, sabe aquela coisa bem gostosa de adolescente? Convidou todo mundo. Só que o que ele não esperava é que o pai dele ia voltar um pouco adiantado. O pai dele voltou um dia antes e pegou a festa acontecendo na casa dele. Óbvio que esse pai detestou. Na hora ele parou música, falou, essa festa vai acabar agora, e ele começou a humilhar o Alexei na frente dos amigos dele, xingou ele pra caramba, bateu nele, queria que a menina fosse embora, sabe? Foi uma vergonha, mas uma vergonha mesmo pro Alexei. E aí ele não conseguia engolir isso. Pra ele era assim, pô, como que meu pai vem aqui na frente dos meus amigos, me humilha desse jeito, pelo amor de Deus. Então ficou aqui, ó, engasgado. A partir desse dia, ele começou a tirar más notas, parou de se esforçar na escola e o pai dele viu, eu tô perdendo meu filho que tava no bom caminho ali, estudando, fazendo as coisas certas, agora ele já tá querendo se revoltar contra mim, tá virando um rebelde, então eu vou tirar tudo que eu dei pra ele. Aí esse pai fala assim, eu vou tirar o dinheiro dele, não vou dar mais a mesada de 1.000 euros, eu não vou mais pagar o aluguel do apartamento. E o que aconteceu? O Alexei teve que voltar a morar na casa com o pai. Foi aí que a convivência começou a ser um inferno. Eles brigavam todos os dias, era agressão verbal e física, e algumas semanas antes do crime, o Alexei não estava aguentando mais. Ele, que desde os 13 anos tinha tudo, o pai só falava sim pra ele fazia o que ele queria, ele tinha dinheiro à vontade, viajava, fazia as festas dele, do dia para a noite se viu sem nada. Até o passaporte do menino, o pai confiscou. Então ele não podia nem pegar trem porque ele não tinha os documentos corretos para poder estar viajando como ele fazia antes. Ele começou a criar uma raiva tão grande dentro dele contra esse pai, que no dia do crime, e ele explica para a polícia no dia do interrogatório, que ele surtou assim, falou, preciso acabar com meu pai, eu tô me sentindo muito sufocado, não consigo fazer nada da minha vida aqui nessa casa, ele não deixa de namorar quem eu quero, eu tenho que ficar estudando obrigatoriamente, eu não posso viajar, não posso sair com os meus amigos. Ele começou a alimentar esses sentimentos ruins. Como na casa tinha muita arma, ele desceu até o porão, pegou uma das armas e ficou do lado de dentro da casa, mirando no pai que estava do lado de fora, conversando ali com os amigos e com a madrasta. Ele ficou 20 minutos mirando, imagina o que se passa na cabeça do adolescente nessa hora. E não fez nada, ele devia estar pensando, faz, não faz, faz, não faz. 20 minutos só olhando, até que ele teve a atitude de apertar o gatilho e acertou o pai. Nessa hora foi uma correria dentro dessa casa, todo mundo correndo. O Alexei pegou e atirou na madrasta. Ele sabia atirar, viu, gente? Porque o pai ensinou esse menino a atirar e como utilizar armas. Então ele sabia atirar e atirava bem. Ele entrou na casa e logo que ele entrou na casa para tentar ali acalmar as outras pessoas ou eliminar, ele não sabia o que ele ia fazer, ele viu que o pai dele do lado de fora começou a levantar e ir ali para a porta da frente para tentar pegar a arma. Tinha arma na casa inteira. Ele sabendo disso, falou, não, meu pai pega uma arma, meu pai me mata. Então ele voltou ali para a porta de entrada e acabou com a vida do pai, deu vários tiros ali. Ele até falou assim, esse aqui tá feito, acabou, não tem mais. Depois ele já viu a madrasta correndo, tentando esconder, atirou na madrasta e realmente acabou com a vida dela, porque até então ela estava ferida. Ele acabou também com a vida do casal de amigos do pai. Aí ele subiu nos quartos, porque ele viu que estava tendo barulho e ele sabia, tem os pais da madrasta aqui, eu tenho que acabar com eles também, porque ninguém pode ficar sabendo de nada. Ele foi até um dos quartos, estava com a porta fechada, então ele começou a esmurrar a porta e foi nessa hora que ele quebrou o relógio. Quando ele entrou,
Tinha o pai da madrasta no quarto, ele acabou com a vida do pai da madrasta e a última pessoa que foi a senhora encontrada atrás do sofá porque ela estava tentando se esconder foi a mãe da madrasta e ele também acabou com a vida dela. Ele disse para a polícia que logo que ele eliminou o pai dele, ele virou uma máquina de matar. Ele só queria eliminar todo mundo ali porque ele não podia deixar ninguém para contar o que aconteceu. Então, na cabeça dele era mata todo mundo, porque pelo menos assim ninguém vai estar aqui para contar o que aconteceu. Ele não pensou em mais nada, era realmente matar, 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 matar. Depois de confessar em detalhes tudo o que ele tinha feito com essas 6 pessoas para a polícia, ele disse que ele tinha muita raiva dentro dele, principalmente desse pai que agredia, que arrebentava com ele, humilhava fisicamente e psicologicamente, e ele tinha raiva das pessoas da casa também, porque ninguém nunca fez nada para ajudar esse menino. Ele falava para a polícia, poxa, todo mundo via e ninguém fazia nada para me ajudar, então eu decidi eliminar todo mundo. A polícia perguntou, e por que você não fez nada com a sua irmã? A sua irmãzinha estava lá. Aí ele falou, não, a minha irmã não tinha nada a ver, ela era a criança inocente da casa, eu não podia fazer nada com ela não, ela é inocente. Mas poxa, ela vai ficar sem pai e mãe agora, você não pensou nisso? Eu não pensei, eu só quis preservar a vida da minha irmã, porque a minha irmã, ela era inocente da história. A polícia, eles ficaram abismados com o cara neutro, ele falava as coisas, dava todos os detalhes, mas o adolescente estava assim, neutro, não tinha emoção nenhuma. E a polícia sabia de cara que ele era sim o autor de todas essas mortes, porque ele dava níveis de detalhes que somente o cara que fez o crime poderia dar. Como eu já falei aqui, o adolescente ele sabia atirar, então ele não errou muito não os tiros que ele deu. Para matar 6 pessoas, ele deu uns 15, 16 tiros, então não foi aquela coisa de louco. Ele sabia utilizar uma arma e ele sabia atirar mirando direitinho. Depois que o Alexei ele cometeu esse ato horrível, ele conta para a polícia no interrogatório que ele pegou o carro, tentou achar os documentos dele, não conseguiu e ele foi para Paris. Chegando lá em Paris, ele foi para uma boate muito chique, onde tem prostitutas. Ele sentou com uma delas, comprou champanhe para a moça, ela tomou champanhe, ele tomou Coca-Cola porque ele não bebia. E saindo dessa boate, ele levou essa menina para um hotel e foi lá que ele fez o que ele tinha que fazer com essa menina. E foi aonde ele pegou a fatura do hotel e mostrou para a polícia para ter esse álibi, dizendo, olha, eu estava em Paris e estava nesse hotel. Claro que depois de toda essa confissão, todos esses detalhes, a polícia já pegou o Alexei e deixou ele numa prisão ali para menores. Ele tinha apenas 16 anos. Um mês depois que o Alexei ele estava preso, a mãe dele chegou da Rússia aqui na França. Conversou muito com o filho dela, ela não acreditava que ele tinha feito tudo isso. E daí o Alexei ele decidiu mudar a versão. Ele falou, olha, eu menti pra vocês, não fui eu que fiz nada disso. Foi um cara da máfia russa. Ele chegou lá em casa, matou todo mundo e me ameaçou. Disse que se eu contasse pra vocês o que realmente eu vi, eles iriam matar a minha irmãzinha de 2 anos e meio, a minha mãe, a minha namorada que eu amo demais e a minha própria vida ia ser tirada. Então, para proteger todo mundo, eu tive que ficar de boca calada, mas eu não fiz isso. E a mãe também falava, meu filho, ele não é assim, ele não seria capaz de fazer uma coisa dessa, tá tudo errado, foi um cara da máfia. Só que a polícia achou estranho, mesmo se ele estivesse ali vendo tudo isso, ele estaria em choque e ele tinha todos os detalhes ali, ele falava direitinho, ele estava neutro, a polícia achou estranho. Mas mesmo assim começaram a estudar um pouco esse lado de máfia russa para saber se tinha alguma coisa, mas no final não tinha nada e a polícia sabia que ele estava falando isso porque como ele viu a mãe dele e a mãe dele era aquela figura boa, ele amava demais a mãe, ele não queria decepcionar a mãe, ele contou essa historinha aí de máfia russa, mas a polícia sabia no fundo que sim, ele teria tirado a vida dessas 6 pessoas, não tinha outra pessoa na cena do crime, não tinha DNA de ninguém. O julgamento do Alexei aconteceu em março de 1998, ele estava com 19 anos, e no julgamento é óbvio que ele foi julgado como um menor de idade, porque o crime ocorreu quando ele tinha 16 anos. No julgamento, o Alexei estava calmo, tranquilo, respondia a todas as questões, estava educado, não estava agressivo, e ele continuava falando aquela historinha de máfia russa, só que não estava colando, não tinha nenhum sentido, a polícia já tinha feito toda uma investigação e eles não acharam absolutamente nada. Uma coisa que ficou clara nesse julgamento é que o relacionamento do pai e com o filho era muito tóxica, muito tóxica.
O Alexei, ao mesmo tempo que ele idolatrava esse pai, que era um pai que saiu lá da Rússia, não tinha nada, chegou aqui, virou milionário, ele detestava o pai dele, ele odiava, era muito ódio, muita raiva, porque tudo que o pai dele mandava ele fazer, ele tinha que falar amém e fazer, porque o dinheiro era do pai dele. Então chegou um momento ali que o pai dele humilhava, xingava, fazia o que queria, e ele tinha que falar amém, e um momento da vida dele ele explodiu, falou, não quero ficar só falando amém pro meu pai, chega, eu quero ter a minha vida e fazer as minhas coisas. Claro que vários especialistas foram conversar durante toda a investigação, o processo com o Alexei para ver se ele tinha algum problema de personalidade, mas ele não tinha absolutamente nada e ele foi para julgamento. No julgamento a pena dele saiu, ele foi julgado e ele foi dito como culpado. Ele pegou uma pena, minha gente, de apenas 8 anos de prisão fechada pela morte das 6 pessoas. Nesse julgamento, eles aceitaram muito essa história de esse relacionamento tóxico. Tudo que esse menino fez foi por causa dessa humilhação, desse ódio que ele tinha pelo pai. E até nesse julgamento, os especialistas falavam assim, não é que ele matou 6 pessoas, ele matou 6 vezes o pai dele. Ele tinha tanta raiva e todas essas pessoas não falavam nada, eram coniventes com toda essa humilhação. Então, na cabeça desse adolescente, ele matou o pai dele 6 vezes. Não era eu matei 6 pessoas, mas mesmo assim não tem nenhuma justificativa. No final do julgamento, ninguém entendeu nada, como que a pessoa mata 6 e só pega 8 anos de prisão fechada. O que aconteceu com esse menino? No ano 2000, ele foi liberado. Ele só cumpriu 5 anos de prisão fechada, minha gente. Atualmente, ele mora aqui na França. Ele não quis voltar para o país dele de origem. Ele está livre e segue a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Esse foi o nosso caso de hoje, um caso pra gente pensar, refletir, ficar em alerta. Eu nem vou me alongar muito aqui, porque é muito revoltante você ver que uma pessoa tira a vida de 6, cumpre 5 anos e vive como se nada tivesse acontecido. Só me fala uma coisa, isso é a justiça? Tá certo uma coisa dessa? Muito obrigada pela sua presença até aqui e até o próximo vídeo, galera.